Nome completo, então, Jean Carlos de Aguiar. Isso. Nome dos teus pais, Adelir Pereira de Aguiar e Diva Pereira de Aguiar. Estado civil Sou baseado e profissão? motorista. Tá. O senhor é parente de algum dos Não. acusados? Tem amizade com eles? Não. Então o senhor vai se comprometer a dizer a verdade? Se mentir, se faltar com a verdade, vai cometer um crime, tá? O Ministério Público tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Jean. Eu só pedi para o senhor falar mais próximo do microfone, um pouquinho mais alto, para garantir que vai gravar direitinho, tá? Nós estamos investigando aqui nesse processo, senhor Jean, a morte do seu Alfredo Batista dos Santos, que aconteceu lá em 13 de agosto de 2011, no assentamento 13 de novembro. O senhor sabe alguma coisa da morte do seu Alfredo? Nós temos funerária, na época foi nós que atendemos e fizemos serviço lá. Ficou sabendo como que o seu Alfredo morreu? Não, na verdade eu subi por partes, né? Porque eu estava na funerária, na verdade eu mandei o meu funcionário para ir lá para... O que contaram para o senhor? Como é que ele morreu? Foi baleado. Baleado? Tem algum comentário que o senhor tenha ouvido falar de quem que baleou o seu Alfredo? Não. O senhor conhece a dona Maristela da Rosa? Só de vista do dia. Só de vista? Isso. O senhor fez o funeral do seu Rodrigo também? Sim. Que é irmão da Maristela? Isso, levei ele para Quilombo, foi enterrado lá. Certo. A Maristela é essa senhora aqui presente? Sim. Essa daqui? Ela foi com o senhor... Lembra de ter prestado depoimento na delegacia, seu Jean? Sobre esse rolo? Sim, eu acho que foi prestado depoimento na época. Eu não tenho a recordação certa, mas... Essa assinatura aqui de folha 14 é do senhor, seu Jean? Sim. A dona Maristela foi com vocês buscar o corpo do Rodrigo? Foi, na época eu acho que ela foi junto com nós até Xanxerê ainda. Xanxerê, o Chapecó, que foi levado o corpo lá para o IML primeiro. Certo, ela foi junto com vocês. Isso. Quem que mais estava no carro? Tava eu e o funcionário meu. O senhor lembra dela ter conversado alguma coisa com vocês durante o trajeto? Alguma coisa, mas agora a recordação certa, o que foi conversado. Ela falou alguma coisa que sabia quem tinha matado o Rodrigo? Não me recordo corretamente, faz tempo já, né? Tá. Mas nos depoimentos anteriores, se eu coloquei, com certeza. Com certeza está... É. Mas na verdade hoje eu já não me lembro Tá. O corretamente. senhor lembra de ter visto a dona Maristela conversar num orelhão lá na frente do IML? Sim. É? Sim. Lembra se ela falou alguma coisa no telefone que o senhor tem ouvido? Não me recordo, que nem eu disse. Não. Mesma coisa, você está no depoimento do senhor Sim, antes? Isso. Tá. Então eu vou só ler para o senhor aqui o que consta do depoimento que o senhor prestou na delegacia no dia 19 de agosto, Sim. na semana da morte do seu Alfredo, tá? Sim. Que o depoente afirma ter visto Maristela, que é a senhora aqui presente, né? Sim. Em um orelhão na frente do IML, fazendo umas ligações. Isso o senhor lembra? Sim. Que o depoente pôde ouvir que Maristela falava ao telefone. Já liguei pro pessoal de Florianópolis. Sim, isso. Isso o senhor lembra? Sim. Agora que eu falei, o senhor lembrou que ela Sim. falou isso. Sim. Que afirma que durante a volta de Chapecó para Abelardo Luz, Maristela acabou dizendo dentro do veículo que tinha ligado para uns parentes de Florianópolis e que eles estavam vindo em aproximadamente 10 pessoas e que isso não ia ficar assim. Isso. O senhor lembra disso? Sim. O jeito que a dona Maristela falou, a impressão que o senhor teve do que ela falou, parecia que ela queria vingança contra quem matou o Rodrigo? Não, assim, como é que eu vou te dizer? Na época, na hora ali, é uma hora nervosa mesmo, né? A pessoa fica, mas assim, ela não citou nada como se fosse dizer não, que vão matar, que vão fazer. Mas a ideia, A o jeito que ela falou era... A expressão, assim, claro, de uma pessoa revoltada, né? Porque tinha acontecido com o irmão dela. de tirar satisfação com quem fez aquilo com o irmão dela. Pelo que o senhor entendeu então dessa fala, Sim. a dona Maristela tinha ligado pro pessoal de Florianópolis para fazer alguma coisa com esse cara que matou o Rodrigo. Ela não se expressou dessa maneira. Né? Mas foi a conclusão que o senhor chegou do que ela falou. Pode ser como pode não ser, né? Como eu disse, ela não se expressou. Não falou diretamente, não. mas o senhor chegou a achar que podia ser alguma outra coisa? Ou para o senhor era isso? Não, pode ser que, como eu disse, ela não comentou nada diretamente, né? O que ela falou é que ligou para o pessoal de Florianópolis, Sim, que eles estavam vindo de umas 10 pessoas e que isso não ia ficar assim. Ou isso que não ia ficar assim, para o senhor era a morte do Rodrigo. Do Rodrigo, o irmão dela A morte do Rodrigo não ia ficar barato.
E a morte do... Isso que... Essa fala da Maristela aconteceu quanto tempo antes da morte do seu Alfredo? O senhor sabe? Foi quando nós estávamos voltando do IML com o corpo do irmão dela de volta para Belo Horizonte para preparar o corpo. Né? Foi no dia do velório? Foi no dia do velório. No dia do velório. Nós estávamos voltando, né? Daí preparamos o corpo. E daí, pelo que falaram aqui pra gente, o seu Alfredo morreu também no dia do velório do Rodrigo. Sim. Então foi tudo no mesmo dia. Sim. Tá certo então. Não tem mais perguntas. Obrigado. Defesa não tem perguntas. Sim, excelência. Seu Jean, que consta aqui no seu depoimento que o promotor deu, eu falei, liguei para os parentes em Florianópolis, vai vir gente. Sim. Isso não vai ficar assim. O que eu gostaria de dizer, que o senhor colocasse só, é que se isso foi tudo numa mesma frase que ela disse, ou ela disse, comentando, liguei os parentes de Chapecó, os parentes vão vir, aí depois passou um tempo, isso não vai ficar assim. Queria saber só colocar isso no tempo, se foi na mesma frase, ou se foi uma coisa colocada em um momento, depois uma coisa colocada em outro momento. Se o senhor puder recordar disso. Eu não me recordo, como eu disse, se eu disser que foi ou que não foi, eu vou estar mentindo, né? Uhum. Foi comentado isso, mas até como eu acho dela também, não partiria dela com uma vingança, com uma coisa assim, até porque ela é uma menina fraca e tal, né? Não acredito que partiria dela. Faz tempo, seu Jean, que o senhor tem funerária? Faz. O senhor já deve ter cuidado de vários corpos vítimas de homicídio, acredito eu. É normal uma revolta na família quando acontece, o pessoal fica bravo, fala, não, vou pegar esse cara que matou, e nem sempre acontece a vingança. Não, isso é uma coisa normal e corriqueira que o senhor ouve. Do nervosismo ali, né? Isso aí Então, pela sua experiência, é uma coisa que em tese não se leva muito a sério. Não. Satisfeito, Celeste, muito Só obrigado. um esclarecimento, então a frase, isso não vai ficar assim, o senhor não viu. Não Sim. sabe dizer em que contexto. Não. Exatamente. O senhor também disse agora que ela não seria capaz de fazer porque ela é frágil e tal. Capaz, o senhor diz, de executar uma arma, puxar uma arma, matar a pessoa, é nesse sentido? O que eu me refiro, que acredito que não partiria dela alguma vingança. Uma ideia de vingança ou ela puxar uma arma contra a pessoa e atirar? Ela Puxar uma arma, fazer alguma executar atividade, o crime. né? Tá, certo.